Você sabe que ali nos bastidores muito se fala sobre a relação da Ana com a Fátima. Muita gente diz, inclusive, que elas não se dão muito bem, mas aí elas vêm sempre a público e falam assim, a gente é amiga, a gente se dá super bem. Mas elas podem ser colegas, mas não amigas, de verdade. Eu acho que não tem esse papo igual de janela, entendeu? Acho que isso não rola essa intimidade toda. Uma afinidade com todo mundo. Tem gente que você tem uma afinidade maior, não quer dizer que você não gosta das outras pessoas, né? Com certeza. E acaba sendo também, as duas acabam ali concorrendo, de certa forma, internamente na emissora, né? Porque são dois programas muito disputados por anunciantes. Como eles são muito parecidos, apesar da Ana ser mais focada na culinária e tal, a Fátima não, ela tem outras pautas, mas são duas mulheres apresentando. Então isso gera um clima de competição. Eu acho. Vocês não acham? Não. Então... Eu não acho. Eu não tenho isso com o Edu Guedes, muito pelo contrário. Não, mas... São dois programas que, se a gente fosse falar, seriam concorrentes pela culinária, ou então com o Masterchef, pelas receitas, pelos anunciantes, e muito pelo contrário. A gente... Agora, o Jacan, que por sinal, isso é a quinta-feira. Isso é tão legal que eu acho que às vezes as pessoas apimentam muitas histórias, como esse momento da Ana com a Fátima, que a gente aqui faz ações de merchandising casadas, os programas, complementando. E é legal, o público gosta disso. O Jacan, ele vai estrear o programa, e eu não vou contar, né, porque não vou estragar o barato da história, mas ele vai fazer uma coisa que depois a gente complementa aqui também de um outro jeito. Que legal. Então, é como as pessoas verem que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas ali... tretam. Não sei não, Será? viu? Você acha? Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui no Trelelê falando se de fato existe uma... Rixa? Um incômodo entre Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Rafa diz que acha que as duas são mulheres. Eu acho. Não mulher, gente, no sentido de mulher detona mulher. Não. As duas comandam programas que podem ser rivais em relação a anunciantes, a própria telespectador, né? Ambas captam o mesmo público, eu acho. Ali. Mas elas estão em horários seguidos. Isso é bom pra todo mundo. Exatamente. Mas eu acho que tem sempre aquela coisinha do, ela tem um pouquinho a mais de horário que eu queria ter mais horas, ter mais tempo. Eu acho que tem um pouco isso. E o que acontece é que a Ana, quando a Ana, enfim, teve toda essa história, que ela ficou ali como um quadro no programa da Fátima, isso eu acho que acirrou um pouco mais, isso aumentou um pouco mais isso. Porque muitas pessoas falavam, a Ana é muito grande para ficar num quadro dentro do programa da Fátima. Não, isso é uma verdade. Então... Mas não é desmerecendo a Fátima. Sim. É que elas são duas grandes estrelas. Como a gente estava falando ontem da história do Globo Repórter. Com a Glória Maria, exatamente. Isso não é desmérito, isso é mérito para as duas pessoas. E outra, é a força das circunstâncias, né? Não é que vamos colocar um quadro da Ana no programa da Fátima. Não, gente, é porque era a força das circunstâncias, a Ana afastada, recém-recuperada de um tumor. Essa questão de rixa é porque vem daquilo, né? Embora elas neguem veementemente, sempre. A gente não espera outra coisa. Mas quem você imagina que assume a rixa? Ninguém. É muito raro, não assume. Nossa, só conta uma coisa tão escancarada que não tem jeito. Que aí é fato notório, não precisa nem perguntar, porque todo mundo já sabe. Eu acho que em relação às duas, embora possa existir sim ações parecidas ou tal, a busca pelo mesmo público, é que a Ana já há muitos anos domina aquele horário da manhã, tem aquele público todo dela. Você falou muito de público ontem. Sim, eu sou fã. A fidelidade do público, o público é muito fiel, o telespectador é. E de repente a Fátima, que aí migrou do jornalismo para o entretenimento, passou de uma certa forma a conquistar aquele público da manhã também. Pode ser invenção de muita gente que as duas têm uma rixa? Pode. Vale aquecer essa invenção? Às vezes vale, porque isso dá um burburinho, elas negam, os outros falam. E agora isso vem à tona de novo por um outro motivo. Que motivo? O motivo é o seguinte, Ana Maria voltou com o seu programa. Foi. Às manhãs. Quando ela reestreou, digamos assim, o Mais Você na segunda-feira, ela deu uma audiência um pouco, aliás, eu diria talvez até bem mais alta que a Fátima. Ué, e qual é o problema? E aí que só a Fátima não ficou muito feliz com isso, ela não, que né? Ela que lute. Ela que lute. Se a Renata fã deu mais audiência que a gente que lute. A gente que lute. Gente, sim, lógico. Então, ao invés de você... E parabéns pra Renata fã. E parabéns pra quem consegue fazer mais audiência. Eu acho que a gente tem que se espelhar. Bom, o que fulano... O que a Renata... Um exemplo. O que a Renata fã tá fazendo... Que tá agradando. Que tá agradando o público dela.
pode ser diferente do nosso. Mas o que ela faz? Ela consegue amarrar de um jeito. Falando, que legal, vamos descobrir qual é o nosso jeito. Você sabe que se uma pessoa chegar naquilo, você pode chegar. Não vai ser fácil muitas vezes, mas você vai passo a passo até você chegar. Não é você combater querendo que o outro se estrepe. Lembrando Você que... não consegue dar, tosse pro outro não dá também? Não faz o menor sentido. Vamos dar tudo junto. Não faz sentido. Né? Lembrando que quando a Ana estava fazendo o quadro dentro do encontro, era o pico do programa. Era Claro, a gente gosta da Ana. Sim. O público gosta da Ana, na verdade. Não quer dizer que não gosta da Fátima. Não. É diferente. É diferente. É um gostar diferente. Aliás, até eu gosto da Ana. Todo mundo aqui gosta. Eu gosto da... E por motivos diferentes também, né? Sim. Cada uma com as suas características, a forma que fala com o telespectador. Mas eu gosto mais da Ana. Claro, isso também é uma coisa que a gente Porque sabe. isso não é que eu não gosto da Fátima, mas eu gosto mais da Ana. Sim. Porque o programa da Ana tem mais a ver comigo do que o programa da Também, Fátima. Também. Verdade. E por que as pessoas têm que falar, eu amo todo mundo? Mentira, gente. A gente não ama todo mundo. Não dá pra dar 10 pra todo mundo. Dá. Voltamos àquele assunto. É identificação. É natural que nos identifiquemos próximos, com amigos, colegas, como você falou, alguns são amigos, outros são colegas, e com aquilo que a gente assiste na TV. A gente se identifica com a forma que a pessoa se expressa, o olhar, o carisma, porque também carisma tem graus, né? Também alguns tem mais, outros tem menos, senso de humor, então é tão natural isso. E a Ana, por ser uma guerreira, por ter, enfim, compartilhado todas as guerras que ela viveu ali, né? E que continua travando, né? essas batalhas, isso também traz o público pra perto dela, né? As pessoas torcem muito pela Ana, porque além dela ser muito querida e dela ser uma pessoa incrível, de luz, ela compartilha esses momentos também com o público. Tanto é que essa semana mesmo, a Ana também falou em relação ao tratamento dela. Falou do tratamento dela. Eu dela. estou curada, mas continuo me tratando. Ela falou e isso fez um É. alerta, inclusive, para as pessoas que estão, enfim, tratando dessa doença, porque muita gente tem medo, né, de ir pro hospital. Tem gente que tem medo de falar a palavra câncer. Não, tem gente que tem medo de falar a palavra câncer, mas Tem assim, mesmo. tem gente que tá com a doença, por exemplo, por conta da pandemia, eu tô faço com medo de tratamento, fazer o tratamento. E a Ana deu esse alerta, ela falou, vão e façam o tratamento. Sim. Porque isso é importante, os hospitais estão preparados, né? Porque todo mundo sabe que quem tá com câncer, óbvio, tá com a imunidade baixa, tá mais fragilizado, está mais, corre o risco de pegar doenças. Mais vulnerável, Exatamente. E o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico tardio compromete demais o resultado feliz, infelizmente, dessa doença. Então, o alerta que a Ana fez, ela sempre traz isso, né? Né, Kátia? Você que adora também, porque a Ana, ela traz referências pessoais e experiências pessois. E lembrando... Para também ajudar o próximo, para compartilhar isso, é muito legal, é altruísta da parte dela. Eu acho que ela fala muito bem também em relação... Eu posso ter a mesma doença que vocês dois. Mas Só que cada um... É um corpo diferente. Reage então, diferente. não existe, eu acredito muito nisso, e a Ana foi prova disso por várias vezes. Não existe, isso aqui não tem jeito. Eu não acredito nisso, porque isso tem jeito a partir do momento que a gente pensa de uma forma diferente, que a gente vai à luta. Isso a ciência comprova, que a medicina evolui a cada dia. Tanto é que antigamente, uns 200 anos atrás, as pessoas não passavam dos 40 anos. Sim. Hoje a gente passa dos 80 até com facilidade. Então, não existe mais isso. E a Ana fala muito disso, da fé que faz a diferença, de você dedicar também e acreditar nos médicos que estão te cuidando, do apoio da família. Eu acho que por isso que as pessoas têm uma afinidade tão grande por ela. As Porque frases ela fala motivacionais. a realidade. E a gente precisa disso. Precisa. Não vamos ser hipócrita. Nenhum ser humano acorda todo dia feliz, o tempo todo satisfeito. Não. E às vezes uma frase legal, né? Que você leia, seja na página acredite, pessoal. vai dar certo, né? Aquilo muda o seu dia. Verdade. Às vezes você precisa ouvir. E se vem da Ana, se vem de um comunicador, de um formador de opinião, não importa de onde venha, aquilo te faz bem. E ela tem esse papel, ela sabe que ela tem esse papel. Ainda mais quando ela está passando por isso, que muita gente está passando também. Exatamente. Porque uma coisa é a gente que nunca passou falar. Outra coisa é quem está passando e está sentindo literalmente na pele. E ela, a história, justamente por já ter vencido outras vezes, aí parece que vai deixando mais peso ainda, né? Na palavra dela, e na outra, forma como ela e falar fala. que ama. Sim. A gente não fala, a gente ama, viu, Miro? Ai, não tô brincando. Então... Lindo. Então a gente sabe, gente, que a melhor hora, o melhor momento é agora pra gente fazer as coisas. Sempre, é o agora. Não é nem o hoje, é o agora. E não é um diagnóstico que faz a diferença. Às vezes a gente tá pleno, de repente você sai e morre atropelado. É isso. E o outro que tava lá, que você fala assim, isso aqui tem 100 anos, não vai durar muito. Ele passa dos 200 e a gente foi antes. Sim. Então vamos aproveitar cada instante. E a Ana faz isso muito bem. Faz. Ela é um grande exemplo. Faz, concordo. Por isso que eu admiro ela não só como profissional, mas como a pessoa que ela é.
Com pessoa com a energia que ela solta, né? Que ela emana, emana uma energia muito boa, né? Ela é grata por viver, né? Isso deixa Gratidão. a gente... Mas ela mostra quando ela não tá bem também. Sim. Então a gente vê que ela não é uma deusa. Ser ela é como qualquer intocável, pessoa. sim. Né? Com as suas dores, seus dramas, ama, sofre, separa. Aliás, adora amar, né? E quando ama, amor, aliás, é uma boa injeção de ânimo pra qualquer um. Agora, a Fatinha, eu não posso falar nada disso, Que porque eu não também conheço ama. ela. Mas Ela não fala nada. Não, ela é bem nesse ponto. Não é? Na vida, ela conduz Ela é diferente. reservada. Ela conduz Agora, diferente. com o Túlio, ela tá se expondo um pouco mais, né? Mas Peraí, bem ela menos. fala dos quiprocó que ela tem com ele? Não. Não. Então não tá sabendo. Não, mas perto do que era na época do Bonner. Na época do Bonner era um casal blindado, Mas ninguém era o sabia casal nada. 20. Mas ninguém sabia nada quase da vida dele. Quando a gente soube... Não, falando nisso, de repente a Kátia podia contar uns babados dela com ricota fresca, né? Mas eu conto, vocês não sabem, vocês já não viram? É, mas A o gente não público nada quer ver ver. ao vivo. Falei no dia que a época que a gente tava lá na pandemia. Não falei? Treta, Que a gente falou. quase tava se tretando direto. E ainda tinha mais um componente. Tinha mais um Neri junto, que teve um dia que a gente teve que fazer uma DR tripla. Mas desde então não aconteceu mais nada, só na pandemia. Não, acontece. Tem que fazer a DR tripla. E o coração como é que tá? Tá ótimo. Apaixonado. Também linda sempre. essa Declaração de amor pra ele que tá Não, não foi declaração de amor, não. Mas acho que é isso. Não existe uma vida de comercial de margarina. Tô na DR tripla ainda, eu imagino a DR tripla. Não foi porque assim, ó. Em dois já é chato pra caramba, imagina. Mas foi mais ainda, porque eu fui estúpida com o Neri. Eu fui grossa com ele. Porque... Gente, eu tenho um silêncio aqui no estúdio. E aí Adorei ele ficou isso, chateado vai. que eu tinha dado um coice nele, porque, gente, era muita coisa pra gente fazer, então tinha que estar todo mundo alinhadinho. E aí, naquele dia, deu um coice nele, ele ficou chateado. Ai, aí eu olhei e falei, Neri ficou chateado. Eu falei, se eu fico chateado, ele que fale comigo. E aí a gente sentou e falou, então vamos falar tudo. É porque Nossa, você... BR na pandemia, você não sei o quê, você tem que fazer E tal não dá coisa. nem pra escapar, né? Pra sair pra lugar E aí, nenhum. eu pedi desculpa do que eu tinha que pedir. Ele falou, nossa, eu não percebi que te incomodava isso. Isso é uma relação legal. E aí, não importa. Não, qualquer relação tem que ter um É que eu tô imaginando a cena. Tem que ter diálogo. Mas que aí, você fala assim, desculpa, eu fui grossa. Sim. Mas por que você foi? O que eu te fiz? Você fez todo dia, isso aqui me incomodava. Por que você não falou? É, Então, depois você vê e você ajusta. que situação, hein? Coisas boas da pandemia. Convívio diário é uma arte, já dizia o sábio. Que olha, é difícil. Tá ali, né? viu? Você aguentar o vários Rafa todo sabem. dia. Vários sábios, Vários viu? sábios. Então, mas a Não, mas é dificuldade é justamente essa. É saber do que falar, Como de falar, que jeito falar e de respeitar o momento que cada um quer ficar longe também, né? Não, e parabéns pra eles. Estavam no nono andar, ninguém caiu. Tá tudo Ninguém, de repente, caiu lá. Ninguém virou pauta policial. Não. Então, então a gente respeita. Se tem um que quer ficar mais distante, você deixa ficar. Sim. Se tem um que fala assim, olha, hoje eu não tô afim nem de jantar. Fechou, não janta, você não vai encher a paciência que o cara não quer jantar. Vou pra sala e briga. Vou para o banheiro. Não, mas antes da gente começar a fazer o programa de casa, a gente sentou e a gente conversou. Quando eu tiver afim de ficar sozinha, ou vocês forem assistir alguma coisa que eu não tiver vontade, eu vou pro quarto. Mas não quer dizer que eu tô brava, eu quero assistir outras coisas. Então todo mundo já levantou o que gosta de fazer, o que incomoda. É que nem Vale sempre é ressaltar. coletivo, né? Às Quê? vezes, nem sempre é coletivo. Eu não quero fazer alguma coisa, tem individual, né? Eles estão assistindo uma série que eu detesto. Eu vou assistir outra no quarto. Não tem Mas problema. vale ressaltar que não morar num kitnet ajuda muito, né? Ajuda, mas posso te falar? É, porque você tem seu lugar, seu Sim, espaço, né? mas a gente vivia, quando a gente era criança, a gente dormia todo mundo, tinham dois Pertinho. quartos, era tudo pertinho e tudo, a gente fazia tudo coladinho. Eu acho que hoje, a gente está por menor local que você more, a gente tem mais liberdade, mais coisas para fazer do que a gente tinha antigamente. Com certeza. Você tinha 4 canais de televisão, uma televisão, quando tinha na casa, era sucesso. Não tinha celular. Não tinha celular. E o celular era uma Então distração. você brincava, você conversava mais. Hoje E a as liberdade pra pessoas- conversar com os pais, inclusive, né? Hoje eu acho que o diálogo diminui muito porque a gente vê que cada um Distanciamento. se reserva a se divertir solitariamente. Que é uma pena, perde-se muito É. com isso. Tudo isso pra falar da Fatinha, eu não sei porquê. Nem eu. Tem nada a ver isso com ela. E até agora ninguém falou de salário das duas, pra saber quem é que ganha mais. Eu acho que a Ana ganha mais. Embora naquela tabela digam que quem ganha mais é a Quem Fátima, ganha mais mas eu é não a acredito, verdade. não. É a Fátima. Ixi, vamos levantar outra rixa, então. Outro Outra motivo. aí. Você Eu não gosta, né, queria soltar Miro? este veneno, mas soltei sem Já não querer. basta audiência agora. Não, eu acho que a Ana ganha muito mais que a Fátima. Muito mais? Salário, acho. salário? Aquele no... Salário e merchandising. A Ana faz muito Lolerite, merchan. que vem do É Lolerite. aquele que vem no fim do mês. Quanto cai Você na sabe conta? Tu não quanto sabe, ganha cada Rafa? uma? Você sabe. A Fátima, a gente Conta sabe que pra a mulher, segundo informações, é que só ganha
É a Fátima, a mulher que mais recebe na emissora. Mas Gaguejou aí. Total, 2 milhões. Total 2 milhões. A Ana deve estar ganhando uns 2,5. A cada 6 anos? Não, menino, por mês. Não, por mês, gente. Nossa. Meu Deus. Eu acho que a Ana deve ganhar uns 2,5. Eu acho que é menos. Eu acho que é menos. Vou ligar pra Ana. Eu acho. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu soube, eu não vou falar valores, de valores de ação de merchandising dela, que se você multiplicar, porque eu já sentei uma vez e uma semana só, eu só fui contando quantos tinha. Cara, dava muito mais que isso. Mas que época? É recente? É um pouco antes da pandemia. É, isso que eu imaginei. Então, então não adianta. E a Fátima eu também já vi. Sabe aquela coisa que a gente não tem o que fazer? E aí a gente quer se Vai só voltando, né? Só voltar. E aí me falaram, fulana ganha tanto. Eu falei, nossa, que Deus ajude ela, não me desampare, né? E aí fui contando lá pra ver Essa quantas frase é ações ótima. davam e multipliquei. Dava muito mais do que isso. Olha. Porque a Ana tem muita ação de merchandising no programa. A Tem. Fátima não tem. É, a Tem Fátima não menos, tem, a tem Fátima menos, tem é menos. verdade. Tem Ela menos. tem patrocínio do programa, mas aí é uma outra história. Bem, 2 milhões, 2 milhões e meio, acho que é Tudo bem, razoável. Fátima. Sem falar Razoável. que junta com o que a Fátima ganha quando ela faz ações fora, a Fátima faz bastante, mas a Ana também faz. Ah, mas acho que... Não, acho que a Ana... Podia botar a caixa daquele meio ali, ó. as Junta duas tudo conversando. aí, procura aí nas suas fontes. Vamos fazer um catadão. Fala amanhã pra gente. Vamos fazer né? É Um verdade. apanhadinho. um apanhadão. Mas eu calculei e ela ganha bem mais. Mas eu acho que hoje ainda não. Hoje não, por conta dessa história toda, dessa situação. Da Eu acho que parada, hoje da não, retomada, atualmente pode não. ser. Mas vamos tomar nos dias normais, que era antes da pandemia. Ah, Ana Maria tá com Fátima Bernardes, 2 milhões, Ana Maria Braga, 1 milhão e 700. Mas ela ganha mais, porque se você... Depois eu te conto fora do ar, quanto é cada ação de merchandising, o valor de cachê dela. Conta no ar, galera. Você tá louco? Eu não, não é da minha vida. O povo quer saber no YouTube. Não, mas quem faz fofoca são os dois, não sou eu. Toma! Que Jogou na vocês cara. estão bem atualizadas, Vocês viu? estão sabendo bem. Desculpa, Cássio. Mas é que eu conheço uma pessoa Você que tá fez bem ação atualizada. com ela e me falou. Eu falei, nossa, que legal, né? Sim. Que Deus, como é que é? Que Deus ajude a ela e não desampare a nós. Perfeito, Boa é isso frase. mesmo. Amém. É aquela história de você não ter inveja. Você fala, É, nossa, isso que mesmo. legal que ela ganha isso. E que não Olha. falte pra nós. É, isso é verdade. Você não quer que a outra fique minada porque você não ganha igual. Ai, é. Não é? Eu acho isso muito bom. Mas enfim, que elas que se resolvam, né? Elas que lutem, Elas que sei lá. lutem. Elas que lutem. Sempre lutem de novo, não vai ficar sei. certo, né? Acabei de ver o que tu me disse, já pesquisei. Deixa eu ver se é isso mesmo. É? Preço de tabela. Não, não, mas isso aqui é pra ação dentro, o cachê dela. Ah. Não, não tem o Vou cachê dar uma dela. olhadinha. Vai lá.